bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, dia de São José, 19 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos. E começo logo perguntando, quem dos amigos aí já trocou o pneu com o carro em movimento? Alguém levantou a mão? É difícil, né? Muito difícil e muito perigoso. Trocar o pneu com o carro em movimento pode gerar sérios acidentes. Bem, já falo sobre isso. Antes quero mandar um abraço para o querido amigo Arthur César Pereira, que é membro desse canal e quando se tornou um membro do canal não ganhou nenhum abraço. E ele pergunta, o que aconteceu? Tem coisa errada aí, como não ganhei um abraço quando me tornei membro do canal? Pois foi um lapso da minha parte, peço desculpas ao amigo Arthur César Pereira. Mas o abraço finalmente chegou, um super abraço, querido amigo, um beijo no coração. Voltando então à história do pneu, não é? Pois é, os Estados Unidos parecem que estão nessa situação de ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Isso em relação à sua política externa no Cone Sul, ou no hemisfério sul, ou então, como muitos gostam de dizer, no seu próprio quintal. Os Estados Unidos perceberam de repente, que abandonaram a América Latina e o Caribe, e por conta desse abandono, Rússia e China tomaram conta do pedaço, especialmente a China, que tem feito grandes negócios na América Latina e Caribe. Bem, agora, com tudo o que está acontecendo no mundo, os Estados Unidos estão correndo atrás do prejuízo, ou pretendem correr atrás do prejuízo, através da aprovação de um projeto de lei que visa colocar toda a atenção possível no Cone Sul. Esquecer um pouco, quem sabe, a Ásia, talvez, quem sabe esquecer um pouquinho a Ucrânia, e dedicar a atenção para nós outros cá. Pois é, só que aí vem o problema de trocar o pneu com o carro em andamento, em movimento, pode gerar acidentes. Isso porque, para recuperar o terreno perdido, terá que combater forças muito bem enraizadas aqui na América do Sul, na América Central. Já há muitos anos que Rússia e China estão por aqui. E aí? Bem, isso pode significar que a guerra está chegando, sim, ao nosso continente, ou às Américas. Estou dizendo tudo isso porque hoje um longo artigo publicado no Newsweek, assinado por Matthew Cronin, Jason Mazak e Jeffrey Cimino, falam exatamente sobre isso. Em primeiro lugar, o abandono americano das Américas, ou melhor, da América Central e América do Sul. Segundo lugar, o crescimento da China nesse terreno. Em terceiro lugar, recuperar o terreno perdido. A matéria começa falando que há sim uma crescente influência da China aqui mesmo nas Américas. Ora, com quantos anos de atraso esse reconhecimento? Nas primeiras 2 décadas do século XXI, diz a matéria, o comércio da China com a região aumentou 26 vezes. Ele saltou para 315 bilhões de dólares, ao mesmo tempo em que aumentou a influência nos domínios da tecnologia e da segurança. A China tem utilizado seu envolvimento econômico para consolidar o acesso a recursos naturais vitais, como o lítio, ou para pressionar os países da região a afrouxarem os laços com Taiwan. Por que isso é possível? Pergunta o texto. Os Estados Unidos têm historicamente prestado uma problemática falta de atenção à região, diz como resposta. Isso não tinha o nível de implicações diretas há 20 anos, quando a presença econômica e política da China nas Américas era mínima, bem pequena, mas agora a história é bem outra. Então, como consertar o problema? Como resolver o problema? Outra parte da matéria diz que há pelo menos uma boa notícia agora em relação a isso, porque os senadores Bill Cassidy, republicano da Louisiana, e Michael Bennet, democrata do Colorado,
quer dizer, dos dois grandes partidos, o que mostra aí um interesse bipartidário ou até mesmo apartidário em relação ao problema da América Central e América do Sul, juntamente com os representantes copatrocinadores da Câmara, Maria Salazar, republicana da Flórida, e Adriano Spailati, democrata de New York, apresentaram um projeto de lei chamado Lei das Américas em 5 de março. O projeto procura reunir os recursos coletivos, as instituições e os acordos internacionais do governo dos Estados Unidos para incentivar o envolvimento no Hemisfério Sul e mostrar aos nossos parceiros regionais que laços fortes com os Estados Unidos podem trazer apoio concreto, além de palavras de encorajamento. Agora é que vem a parte mais interessante em relação a nós. O texto diz: uma boa estratégia começa com objetivos claros. Primeiro, os Estados Unidos e os parceiros regionais devem promover a segurança na América Latina e no Caribe. É a preocupação número 1 na região. Pergunto novamente, com quantas décadas de atraso vem essa constatação? Bem, vocês sabem. Fazer isso exigirá uma abordagem multinacional para eliminar as ameaças à segurança, incluindo a redução das atividades militares e de inteligência chinesas e russas na região, bem como impedir o seu investimento em áreas sensíveis de segurança nacional. O Comando Sul dos Estados Unidos, subfinanciado em relação a outros comandos, apesar do seu foco em áreas próximas dos Estados Unidos, deverá receber mais financiamento para fazer avançar a sua missão, ou a nova missão, em relação à tal Lei das Américas. Em segundo lugar, os Estados Unidos deverão trabalhar com parceiros globais e regionais para aumentar a prosperidade em todo o hemisfério ocidental. Essa prosperidade deve ser construída sobre uma base clara: comércio livre e justo, luta contra a corrupção, Estado de Direito e normas laborais e ambientais elevadas. Tanto os Estados Unidos como os governos regionais terão que ser persistentes na redução sistemática dos riscos das relações econômicas com a China e a Rússia. Em nenhum momento o texto cita nominalmente os países que deverão receber essa atenção toda dos Estados Unidos. Mas é claro que aqui nós já antevemos que os principais obstáculos para o desenvolvimento desta lei são Venezuela, claro, Colômbia, provavelmente em alguma medida, já que Petros está com tudo e não está prosa, mas também, quem sabe, o país mais importante da América do Sul, ou pelo menos o maior, já que a Argentina parece não teria problemas a ser o líder dessa nova estratégia geopolítica. Então, a questão aqui de corrupção, liberdade de opinião, liberdade de imprensa e tudo mais, podem, neste momento, preocupar os, digamos, escritórios de relações exteriores desses países citados, ou melhor, não citados no texto. Mas vamos em frente. Tanto os Estados Unidos como os governos regionais terão de ser persistentes na redução sistemática dos riscos das relações econômicas com China e Rússia. Nos setores que são críticos para a segurança nacional, deve haver uma dissociação completa. Setores que são riscos à segurança nacional não são mencionados aqui, mas, segundo o documento, ou melhor, segundo a estrutura dessa nova lei, os países que têm aliança com Rússia e China em setores bélicos, por exemplo, deverão fazer um rompimento completo, segundo depreende-se aqui do texto. Em outras áreas comerciais não haveria tanto problema. Em outras áreas, medidas compensatórias menores ou comércio livre em geral podem continuar. Ou seja, se você quiser continuar comprando aquelas arvorezinhas de Natal a preço bem baratinho, vindas lá da Ásia,
tranquilo. Nessa área não há muito problema. O problema é mais na questão da informação e da segurança propriamente. Para compensar a redução do comércio chinês e russo, para garantir carteiras econômicas diversificadas e próximas da costa, os Estados Unidos e os seus aliados do mundo livre devem oferecer alternativas atraentes e acessíveis para o desenvolvimento econômico regional. Mas também não especifica o quê. Aqui a Lei das Américas é um bom começo. Finalmente, os Estados Unidos, juntamente com os parceiros globais e regionais, devem promover a liberdade, a democracia e os direitos humanos na região. A promoção da segurança e da prosperidade será fundamental para esse fim, mas também exigirá combater a desinformação chinesa e russa, ao mesmo tempo que pressiona e contém a influência dos governos autocráticos na região. Entenda-se aqui Maduro, certamente, mas, claro, fala-se também, evidentemente, considera-se também, evidentemente, a ilha de Cuba, a Nicarágua e outros. Para atingir esses objetivos, a nossa estratégia assenta-se em vários pilares. Para começar, os Estados Unidos precisam corrigir o seu erro de longa data de negligência ou desatenção para com a região e definir prioridades. Prioridade aqui é sempre na área de segurança para começar. Os Estados Unidos, em particular, devem organizar a sua burocracia de segurança nacional e concentrar recursos na competição com os seus rivais autoritários na região, em termos que, em última análise, beneficiem os povos das Américas. Os Estados Unidos devem também investir na inovação nacional e regional, na iniciativa privada e na competitividade econômica. Embora a China seja uma potência econômica, os Estados Unidos têm também um poder econômico substancial e deverão proporcionar alternativas de investimentos atraentes a empresas e projetos apoiados por Pequim. Competir com Pequim na sedução, digamos assim, por bons negócios. Os Estados Unidos devem também competir de forma mais eficaz no espaço da informação e devem transmitir uma mensagem positiva do envolvimento americano na região, ao mesmo tempo que realçam formas malignas de influência chinesa e russa. Isso exigirá um aparelho de diplomacia pública revigorado e robusto. Os Estados Unidos finalmente precisam se alinhar com os parceiros regionais e globais, construindo quadros multilaterais de nações com ideias semelhantes que promovam a prosperidade e os valores democráticos comuns. Desde a organização de agrupamentos minilaterais para garantir cadeias de abastecimento, até o cultivo de ligações interpessoais através do intercâmbio cultural, há uma série de medidas que os Estados Unidos podem tomar para alinhar os parceiros à medida em que competem com a China e a Rússia na região. Então, esse texto foi assinado, como disse, por Matthew Cronin, que é vice-presidente e diretor sênior do Centro Scowcroft de Estratégia e Segurança do Atlantic Council e professor de governo na Universidade de Georgetown. Muito bem, então a questão que nos cabe agora fazer é a seguinte: de que lado nós ficaremos? Porque, ao que tudo indica, a guerra desses grandes, esses gigantes, Estados Unidos, China e Rússia, está chegando aqui para o nosso território. E a pergunta então se justifica: de que lado ficaremos nessa história? Porque se os Estados Unidos colocarem realmente as mãos no seu quintal para, digamos, reorganizar o tabuleiro de xadrez, isso mexerá com relações já muito sólidas há um bom tempo, como, por exemplo, a questão do BRICS, isso em relação a nós aqui no Brasil, mas também a questão aí de ditaduras realmente autodeclaradas, como é o caso da cubana,
como é o caso da Nicarágua e, mais próximo de nós, no caso da Venezuela, haverá realmente muita inquietação daqui para frente, porque os Estados Unidos acordaram, depois de décadas e décadas, acordaram para o seu próprio quintal. Bem, os Estados Unidos então estão preocupadíssimos com a questão da América Latina, mas vejam que interessante. Por outro lado, o senador Tom Cotton, republicano do Arkansas, solicitou que o Pentágono forneça detalhes sobre o seu acordo, o acordo do Pentágono, com uma empresa de tutoria de propriedade chinesa que tem acesso a informações pessoais sobre famílias de militares americanos. Vejam só. O conhecido site de aulas tutor.com é de propriedade de uma empresa chinesa chamada Primavera Holdings Limitada. Essa empresa de propriedade chinesa tem também participação no TikTok e no gigante do comércio eletrônico Alibaba. O site tutor.com oferece serviços de ensino para sistemas escolares de todo o país, bem como para as Forças Armadas Americanas. De acordo com o senador Cotton, no entanto, uma empresa chinesa não deveria ter acesso às informações privadas de crianças em idade escolar de famílias de militares americanos. Cotton disse em comunicado que o Departamento de Defesa americano precisa explicar por que uma empresa de propriedade chinesa tem fácil acesso aos dados das famílias de militares americanos. Ele disse: o mesmo se aplica a qualquer distrito escolar que utiliza o tutor.com. O senador Cotton enviou, portanto, uma carta ao Pentágono exigindo mais detalhes sobre o seu contrato com a tutor.com. Na parte inferior do site da tutor.com há uma divulgação de que a empresa é de propriedade de cidadãos chineses que trabalham para a Primavera Holding Limitada, outra empresa com sede em Hong Kong, na China. Em fevereiro, o senador Cotton escreveu pela primeira vez ao secretário de Defesa, Lloyd Austin, para perguntar sobre mais detalhes sobre o acordo do Pentágono com a tutor.com. Ele referiu-se à parceria econômica do Pentágono com a Primavera Holding como imprudente na sua carta, muito imprudente na sua carta. O senador teme que a Primavera Holding esteja sob influência do Partido Comunista Chinês, como é o caso do TikTok e de outras empresas de grande porte que têm impacto na segurança nacional. Vejam, se o documento que está sendo gestado agora, o projeto de lei das Américas, visa o desligamento total de países da América Central e América do Sul com áreas críticas para a segurança americana, os Estados Unidos podem, nesse momento, ter essas mesmas relações também profundamente enraizadas com empresas chinesas nas áreas nevrálgicas para a segurança americana. Como as leis de segurança nacional chinesas exigem que as empresas divulguem dados confidenciais de negócios e clientes ao governo chinês, estamos pagando para expor as informações privadas de nossos militares e de seus filhos ao Partido Comunista Chinês, disse Cotton. Ao fornecer serviços educacionais, a tutor.com coleta dados pessoais dos usuários americanos, como localização, endereços de protocolo de internet e conteúdo das sessões de tutoria. Levando-se em conta que aqui ele está falando sobre as famílias dos militares norte-americanos, os chineses, então, neste momento, podem, eventualmente, ter muito mais informações sobre o corpo militar americano do que de outros países aqui da América do Sul, quem sabe, não é mesmo? Pois é. Enquanto isso, o tutor.com contestou as afirmações de Cotton em um comunicado divulgado. Diz o comunicado: a tutor.com é uma empresa americana e cumprimos as leis estaduais e federais dos Estados Unidos. Fomos constituídos em 2000 no estado de Delaware. Nosso principal local de negócios é a cidade de Nova York.
e todos os dados dos alunos estão armazenados nos Estados Unidos, disse o porta-voz do Tutor.com. Aí é uma questão de saber se você acredita nisso ou não. O senador Cotton parece não acredita. Bem, tenho mais uma notícia interessantinha aqui, só vamos ver a nossa bateria, porque parece que o tempo já se faz longo. Sim, tenho mais uma notícia aqui sobre uma treta recente, a treta mais recente do momento. Putin contra Taiwan, ou Taiwan contra a Rússia. Vocês sabem, Putin, naquela democracia pujante da Rússia, venceu com 80% dos votos, não é mesmo? E depois da sua vitória resolveu dar pitaco em relação a Taiwan. E a coisa esquentou. Matéria publicada na Infobae. Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan refutou solenemente essas afirmações. As afirmações de Putin eram as seguintes. Putin disse, depois da sua vitória naquele pleito complicado, né, que Taiwan é parte inalienável da China continental. Inalienável. Então, num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan refutou solenemente essas afirmações, reiterando que a República da China, que é o nome oficial de Taiwan, e a República Popular da China, que é a China continental, não estão subordinadas uma à outra e que o regime comunista chinês nunca governou Taiwan. Isso é verdade. Taiwan é um país democrático moderno que defende ativamente seu sistema democrático e respeita os direitos humanos e o Estado de Direito. Qualquer distorção do Estatuto Soberano de Taiwan não pode alterar o status quo internacionalmente reconhecido através do Estreito, afirmou o texto oficial. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan destacou também que as recentes eleições na Rússia, nas quais Putin foi o vencedor com 87% dos votos, eu falei 80%, né? Parece que foi um pouco mais. Foram realizadas sem oposição ou oponentes e ocorreram à força nos territórios ocupados que originalmente faziam parte da Ucrânia. E isso, disse Taiwan, só revela a natureza violenta da ditadura russa. A Rússia de Putin, disse o ministério, finge ser uma democracia, mas a realidade age como uma ditadura. O Ministério das Relações Exteriores expressa o seu desdém pelo regime de Putin, que mais uma vez prejudica o desenvolvimento da democracia russa, disse o comunicado, que incluía uma nova condenação da guerra ilegal de agressão de Putin contra a Ucrânia. Disse o texto, disse a nota. Putin já perdeu toda a credibilidade na comunidade internacional. Por isso, seus comentários indiscriminados sobre o estatuto soberano do nosso país são ainda mais ridículos. O ministério acrescentou que Taiwan continuará a fortalecer os seus laços com países democráticos para conter a expansão autoritária e proteger a paz e a segurança através do Estreito. O governo de Taiwan manifestou também, em numerosas ocasiões, a sua rejeição à invasão russa da Ucrânia, especialmente face às ameaças da China, que não excluiu o uso da força para conseguir a reunificação do continente com a ilha governada autonomamente desde 1949. Bem, então parece que Taiwan já materializa o que pode acontecer aqui no nosso território. Mas lá é preciso entender que Taiwan tem, até o momento, muita dificuldade, por exemplo, em enfrentar uma guerra com a China, a menos que os Estados Unidos concentrem, sim, muita força na região. Bem, é possível também que Taiwan conte com um apoio da Índia, que tem se fortalecido e muito. A gente fala pouco aqui da Índia, mas a Índia fez exercícios fortíssimos, exercícios aéreos nos últimos dias, mostrando que tem uma impressionante força aérea. É claro que dentro da força aérea
Indiana existem ainda muitos equipamentos antigos, mas porém muito bem conservados. E ela vem modernizando todo o seu arsenal e os seus aviões, seus caças. E mostrou nesses últimos exercícios, então, muita força. O que pode representar aí uma alternativa até mesmo para Taiwan. Se a Índia representa hoje uma força que até o momento não foi falada, isso também pode, de algum modo, complicar as intenções da China de simplesmente passar o rodo em toda a Ásia. É uma das possibilidades, sem falar em Austrália também. Mas a presença americana na região ainda é fundamental. Bem, em relação à eleição de Putin, a Alemanha, vejam só, essa é a matéria publicada no próprio RT News, que diz que o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha não mencionará a posição de Putin em seus documentos. Os líderes alemães saudaram negativamente a vitória eleitoral de Vladimir Putin, afirmando que foi uma eleição sem eleição, e recusaram-se a enviar a habitual mensagem de felicitações ao novo presidente. Eleição sem eleição. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se você é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição ainda existe. Muita gente me escreve dizendo: eu me inscrevi no seu canal ontem e hoje, quando fui ver, não estava mais inscrito. Então verifique aí, se for esse o caso, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E, se possível, considere tornar-se membro do canal, porque a sua membresia nos ajuda e muito a continuarmos aqui na plataforma nesses tempos bicudos em que vivemos. O YouTube está colocando o canal cada vez mais lá no fundo da geladeira. Então é importante, se você gosta do nosso trabalho, é importante que você se torne membro. A membresia é super baratinha, mas nos ajuda, e muito. Então até depois, se Deus quiser. Um feliz e abençoado dia de São José para você e para sua família. São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo e terror dos demônios, como diz a Igreja, rogai por nós.